Olá, começa agora mais um Câmara Aberta. O suicídio é um fenômeno muito mais presente na sociedade do que imaginamos e é considerado um tema de difícil abordagem. O mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo, é dedicado para a conscientização sobre a importância da prevenção ao suicídio. Mas, em 2020, os desafios são agravados em meio à pandemia do novo coronavírus. Um dos serviços que oferece atendimento gratuito para a prevenção é o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Para falar sobre este assunto, recebemos de forma remota aqui no programa Câmara Aberta o voluntário do CVV de Itajaí, José Moraes. Olá, José. Como vai você? Boa tarde, é um prazer, eu estou bem, né? E é um prazer poder participar desse momento agora e ajudar um pouco nesse esclarecimento, né? Clarificar um pouco essa questão. Obrigado. Quero começar perguntando para você, José, qual o impacto da pandemia do coronavírus na demanda de atendimentos do Centro de Valorização da Vida? Bem, qualquer situação em que envolve o medo, né, sempre agrava, impacta o número de atendimentos, né? E não poderia ser diferente, porque nós estamos já nessa questão praticamente desde abril, março, e nós estamos nesse desafio, né, num novo momento quanto à questão da convivência de nós pessoas, né? Então, muitas pessoas, dada um grande número de notícias e questões também de óbitos, ou pessoas que já têm algum tipo de enfermidade, acabaram ficando mais temerosas quanto a esse momento. Então, isso fez potencializar essa questão do medo, né? E os números de solicitação de atendimento também potencializaram com essa questão. O isolamento social, de certa forma, também influencia para essa nova demanda? Segundo as autoridades, parece que sim, né? Muitas pessoas, não só pelo fato de ficar em casa, mas pelo o motivo, as questões colocadas para elas de ter que ficar em casa, né? Desse momento, dessa questão do medo de de se contaminar. Então, muitas pessoas realmente optaram por essa questão. E isso dentro de uma conjuntura que não era aquilo que elas queriam, ou não foi por uma espontaneidade, né? Então, as questões e a insegurança também, não ter as informações, talvez, que mais tranquilizasse, com certeza fizeram que essa onda de medo tomasse proporções grandes, né? Antes da pandemia, havia alguns horários em que ocorresse picos de atendimento e se com a pandemia esses horários sofreram alguma alteração, qual é o momento que as pessoas mais procuram o serviço? Bem, o pico de atendimento sempre foi o grande gargalo do CVV, sempre foi o período noturno, né? A partir das 22 horas, das 22 horas até madrugada, principalmente no final de semana. Claro que com essa questão de isolamento, outros horários aumentaram, porque as pessoas têm essa disponibilidade junto com o fato desse temor ter aumentado. Então, muitas pessoas que ficam em casa, elas têm essa oportunidade de ligar. Então, aumentou em todos os horários. Só que com essa questão também, diminuiu o número de disponibilidade de alguns voluntários, dado as questões do atendimento presencial, né? Em compensação, também houve uma demanda maior para o atendimento remoto do próprio voluntário. Ele se disponibilizar na casa dele, né, com as garantias do sigilo e poder atender em casa. Então, uma coisa vai indo contemplando a outra, né?
José, pode falar um pouquinho mais a respeito disso, de como que o CVV tem se adaptado a toda essa nova realidade, quais as alterações que foram necessárias e também como que foram feitas adaptações para fazer o rodízio entre os próprios voluntários. Nós já tínhamos essa opção de o voluntário poder atender em casa a partir de determinada hora, principalmente nas grandes cidades onde a locomoção é mais difícil, insegura. Então, o voluntário do CVV ele já tinha essa oportunidade de poder atender o plantão a partir das 22 horas em casa. Ele não precisava se dirigir ao posto. Então, ele instalava o aplicativo e atendia a chamada do 188. Com essa questão desse isolamento e a indisponibilidade do presencial, muitas vezes, né, dado as questões de segurança, então aumentou esse número de voluntários que se disponibilizaram a baixar esse aplicativo para poder estar disponível para outra pessoa em casa. Então, são uma das questões que fomos adaptando a esse momento atual. E aí o CVV também, dentro desse momento, vários treinamentos para essa questão, né? O que você pode, o que você não deve, né? Dentro do nosso acolhimento permitido, a nossa função de acolher a pessoa sem julgamento, com sigilo, né? Sem aconselhar. Então, claro que para isso precisou haver atendimentos também dentro dessa filosofia, dentro desse foco, né? Porque foi uma questão nova, que muitas pessoas, a grande maioria, nunca passou uma questão desse isolamento tão longo, né? Itajaí também, além de realizar o atendimento pelo 188, o atendimento pelos chats e agora pelos aplicativos, também recebia as pessoas na sua unidade. Esse serviço teve que ser interrompido, José? Não, ele continua com menos janela. Mas tem alguns horários ainda que funciona lá o nosso posto físico, né? Então, diminuiu muito. Muitos voluntários também acabaram aderindo a essa questão por sentir a vontade de estar presencial, mesmo obedecendo às normas, né, de segurança. E muitos ainda então deixaram de atender e também aderiram ao atendimento em casa, né? Então, houve uma redução no presencial. Não extinguiu, mas houve uma redução, sim. Então, são 4 canais de atendimento. O 188, o atendimento presencial, o chat e também o aplicativo. São essas as formas. Por e-mail também, nós atendemos por e-mail. Qual o e-mail de atendimento? E também por carta. Carta. O nosso e-mail itajaí.org.br. Uhum. Pode repetir para nós, porque a gente não tem o... Mas esse atendimento do e-mail, ele é feito direto ao CVV. O CVV é que distribui para nós, entendeu? Então, a gente é cvv@cvv.org.br. Ele é um e-mail também centralizado, redistribuído entre as unidades para que cada... O CVV, ele está em praticamente todas as cidades de Santa Catarina? Não está em todas as cidades. Eu não tenho agora, nós estamos assim, em 20 e poucas cidades, não é todas as cidades, não. Mas como nós temos um número nacional, então nós temos em todo o Brasil, até fora do Brasil, né? Por essa questão. Então, dado a esse número do 188, que é nacional, de qualquer celular ou fixo, né, de qualquer telefone você consegue acessar o 188, então nós estamos em todos os lugares do Brasil. Há um índice de porcentagem que o CVV tenha já catalogado do aumento da demanda nesse período? Nós temos aqui um mapa, né? Como também a disponibilidade ela não faz frente ao número de solicitação, existe muita perda de atendimento, né? Uma fila de espera às vezes longa. Então, nós temos aqui os últimos números, né? Do mês, nós temos aqui contabilizado de abril, os outros eu não tenho. Consolidado de abril. 242.528 ligações atendidas no Brasil, em abril.
e a perda em abril foi 66.381. Pode repetir o número de ligações? O número de atendimentos, o número de ligações atendidas em abril foi 242.528. Isso, ligações atendidas. Perdidas foram 66.381. Então, se você somar aqui 242, dá mais de 300 mil ligações no mês. Quais principais demandas são apresentadas pelos usuários do serviço? As demandas são várias, né? As demandas, elas continuam praticamente as mesmas, né? Claro que com isso muitas pessoas elas se sentem angustiadas por essa questão do medo, muitas com outras doenças e às vezes pelas outras doenças se sentem inseguros de procurar um posto de saúde ou um hospital. Então, sempre mantém isso, é o medo, né? O medo, a angústia de vir uma situação que seja difícil o atendimento. Então, e junto com as outras demandas, que era a pessoa com ideação suicida, né? As pessoas que também se encontram sozinhas, que não tem com quem compartilhar a vida, não tem com quem conversar. Então, as demandas continuam as mesmas, com mais essa da questão dessa insegurança dada a doença, que é uma doença ainda um pouco desconhecida, né? Tem poucas informações sobre elas. Então, muitas pessoas se sentem muito, muito inseguras quanto a esse momento. Então, com isso também a demanda aumentou nesse sentido. As pessoas chegam a ligar para o CVV para falar a respeito da pandemia? Sim, as ligações a respeito disso é muito, né? É um assunto da moda, né? É um assunto que, mesmo sem querer, você é envolvido por ele, né? Então, muitas pessoas que nos ligam, sim, elas não... Até quando vai isso? Como fazer? Até essas insegurança não tem como, nesse momento, ser tão diminuída, né? Você vai absorvendo, acolhendo, mas não tem como, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já já nós voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco o voluntário do CVV, José Moraes. Bom, José, o senhor é o responsável por toda a comunicação do CVV aqui no município de Itajaí? No CVV, todos nós somos responsáveis. Eu sou integrante da comissão de comunicação, mas lá nós temos vários voluntários que fazem também parte dessa e participam nessa divulgação para as mídias, né? Eu sou que estou nessa coordenação de comunicação. O serviço do CVV ele continua exclusivamente voluntário? Exclusivamente voluntário. Hoje nós somos perto de 4.000 voluntários no Brasil, né? Em Itajaí nós estamos perto de 20, 28, 29 voluntários, 30, sempre nessa quantidade. Mas o sistema é o mesmo, são voluntários e muitos treinamentos nessa época, né? Treinamento que se a gente tem treinamento quase todos os dias, justamente para também manter o voluntário em condições de poder acolher os outros, né? Então, são esse acolhimento que nós, como voluntário, prestamos a outra pessoa, ao público, nós recebemos quase que diariamente, né? Então, são várias frentes de treinamento, de preparação, né, desse suporte para nós como voluntários. Esse número de voluntários ele tem sido suficiente para atender toda a demanda? Não é suficiente, não. É por isso que, às vezes, como eu mostrei lá no caso do mês de abril, 66 mil ligações perdidas, porque o número não atende à demanda, né, da população, à procura.
Nós sempre percebemos que o CVV realiza diversos eventos ao longo do ano, participa de diversos encontros, cursos de capacitação e qualificação. Esse ano ficou um pouco comprometido ou vocês também buscaram alguns outros tipos de qualificação online ou outros tipos de uma forma de manter-se atualizado? Em, Principalmente por essa questão, foram aumentados muito essa capacitação, esses atendimentos, né, esses cursos. Então, nós temos curso direto hoje online, né? Temos até o nosso curso para novos voluntários, já também começou a ser feito online. Então, uma pessoa que tiver interesse, ela pode passar um e-mail para itajaí@cvv.org.br, que aí nós comunicamos no próximo curso para novos voluntários, né? Até os nossos encontros de voluntários do Brasil inteiro, das regionais, eles passaram a ser online, né? Então, nós também foi um momento dessa situação nos mobilizar e nos prepararmos para a demanda, que é uma demanda agora, e a gente não sabe se isso volta, né, a ser presencial, esse treinamento, porque é uma nova tendência, né? E então temos muito treinamento online, sim. As formas de divulgação do CVV, vocês têm conseguido uma boa inserção nas mídias tradicionais e nas redes sociais? Temos sim, nós temos sim. Inclusive há uma procura, sempre, principalmente o Setembro Amarelo, sempre o trabalho é muito grande. Às vezes a gente fala em setembro, que o nosso setembro ele vai para setembro, outubro, novembro, dezembro, até janeiro às vezes, né? Esse ano a gente vai continuar tendo várias palestras, entrevista, né? Porque não tem como parar, né? Não tem a demanda nos movimenta, vamos dizer assim, né? A demanda vem até nós e nós aí temos que atender essa demanda, né? Mesmo sendo voluntário, né? A gente vai organizando o nosso tempo, dividindo o trabalho e atendendo a demanda que nos procura. Já há um planejamento para o mês de setembro aqui no município ou até mesmo no Brasil? Existe sim nossa coordenação nacional de comunicação está nos preparando para isso, né? Tem alguns nós vamos ficar nas palestras principalmente virtuais, né? De solicitação, se houver solicitação, e entrevistas, o que nós podemos fazer, porque os outros caminhadas ou outros eventos ficarão comprometidos por causa que se depende de uma autorização, aí o momento é difícil, é preocupante, é desafiador, então nós vamos seguir a batida do sistema, como for determinado pelas autoridades, a gente vai nos adequar a isso. Mas nós temos algumas orientações e dentro disso sabemos o que é recomendado e o que não. O serviço do CVV ele pode ser recomendado por familiares, amigos, colegas de trabalho e quando perceber quando perceber o momento de sugerir que a pessoa procure o serviço. Aí, então, ele pode sugerir em qualquer momento, se ele perceber que o outro, que o amigo, que o familiar está com dificuldades, né, de desabafar, ou ele não consegue. Então, qualquer atitude que ele perceber, ele pode sugerir. Então, vai estar sempre um voluntário lá para acolher, e o voluntário dentro do treinamento dele, da capacidade, ele vai acolher essa pessoa e vai poder conduzir essa escuta, né, da melhor maneira possível. Então, só a única coisa que nós fazemos esperamos ser procurados, né? Algumas pessoas até falam, poxa, poderia ele não, nós estamos lá para acolher. Então, a família, os amigos que solicitarem, que nos procurarem, né, que foi indicado por alguém ou não, por não se acharem em condições de dar esse suporte, vai estar sempre um voluntário disponibilizado, preparado para acolher esse parente, esse amigo, ou qualquer pessoa que seja. Quanto tempo, em média, dura uma ligação recebida?
São várias, né? Por exemplo, muitas pessoas não ligam, principalmente idosos que moram sozinhos, às vezes para dar uma boa noite ou receber uma boa noite, principalmente em final de semana. É muito natural isso, muitas ligações de pessoas que realmente não têm com quem conversar. E às vezes, no dar uma boa noite, ele acaba conversando. Então, isso é muito comum, né? Então, essas ligações, elas partem por todos são motivos, né? Tudo são motivos, né? E o voluntário, ele tem que estar lá para isso. Ele não tem como julgar a ligação. E a ligação, para quem precisa dar boa noite, é importante. De repente, os filhos, ou por algum motivo, estão distantes, e ele precisa conversar com alguém. Então, a gente não tem a capacidade, não temos o direito de julgar se aquela ligação é importante ou não, né? Porque para a pessoa que tem esse abandono, que sente esse abandono, essa solidão, qualquer coisa, qualquer palavra que ele escute é importante. É sentimento. Nós lidamos com sentimento. E nós não temos como avaliar o sentimento de quem é mais importante. Então, para nós, qualquer sentimento é importante. Então, podemos dizer que a pergunta quando procurar o serviço é sempre que necessitar conversar com alguém. É isso? Isso, quando precisar desabafar, principalmente se não tiver com quem, ele pode nos... Porque às vezes nem ela tem a noção exatamente de quanto aquilo poderia ser. E de repente, num desabafar, ou ela falar com o voluntário, ela vai acabar se escutando. Ela, às vezes, no próprio se escutar, né, ela poderá resolver a questão dela ou amenizar. Porque às vezes ela sente vergonha de falar com o familiar, às vezes o familiar vai criticar, não vai entender, pode julgar, pode achar que não é nada, que é uma besteira. E com o voluntário, não. O voluntário vai acolher e vai ajudar, facilitar ele a escuta dele próprio. Então, em qualquer momento que a pessoa sentir que tem essa necessidade de pôr para fora, de desabafar, é o momento de procurar esse acolhimento. O fato de morar sozinho, então, tem sido fator determinante para a procura do serviço ou nem sempre? Sempre, porque não é o fato de morar sozinho, porque há uma diferença entre você estar sozinho e estar em solidão. Então, muitas vezes, até você morando com alguém, você não compartilha as suas ideias. Então, a questão é, se você está em solidão, que você se sente solitário, então é o momento de procurar ajuda, de desabafar. E o CVV é uma porta que facilita esse desabafo. José, qual o endereço do CVV Itajaí? Rua Alfredo Tomkowski, número 601, ali na Vila Operária. Tem algum ponto de referência próximo ao supermercado? É perto do Bistec, ali ele fica junto com o órgão da prefeitura, não sei se é o CAI, não lembro exatamente qual é a sigla, né? Ele é junto ali, anexo. O telefone nacional, então, é 188, Itajaí já faz parte desse número e já recebe as ligações distribuídas pela própria central. Não há uma ligação direta. Um contato direto com os voluntários de Itajaí seria mais pelo atendimento presencial. O chat também é distribuído pela central nacional? Isso, a pessoa entra no chat, ela cai direto, porque senão fica difícil você monitorar e organizar. Então, tudo é na central. E lá aí eles disponibilizam para o ramal que está disponível, para o voluntário que está disponível, né? E aí fica bem organizado esse trabalho. E às vezes também, por mais que a pessoa perceba que tem uma fila de espera na informação, às vezes não demora tudo aquilo, porque o primeiro ramal que é liberado já é disponibilizado. Então, o tempo não demora muito o tempo de atendimento. Muito obrigado pela participação aqui no programa, seu José. Desejamos um excelente trabalho para vocês e contem sempre com a TV Câmara para qualquer auxílio, para qualquer parceria na divulgação dos seus serviços. Obrigado, e nós ficamos muito gratos por sempre essa disponibilidade da TV Câmara e estar nos auxiliando nesse diálogo com a população, nessa divulgação. Gratidão. E nós encerramos o Câmara Aberta de hoje. Acompanhe agora um pequeno vídeo
que fala a respeito da atuação do CVV em tempos de isolamento social. Até a próxima.